Nos estúdios da Rádio Estação FM, a gente está tendo a honra de receber o deputado professor Cláudio Branchieri. Antes de mais nada, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente faça um grande programa aí para nossa audiência. Um bate-papo, então, bastante interessante, tenho certeza que vai ser. Deputado, entre Carlos Barbosa e Garibaldi, que são as cidades mais próximas, que assim a gente pode dizer, mais de 1.000 votos na eleição do ano passado. Número representativo, né, deputado? Terceiro, quarto mais votado aqui em Barbosa, sexto em Garibaldi. Primeiro, isso nos traz uma responsabilidade, né? De corresponder a essa confiança que o povo de Carlos Barbosa e de Garibaldi teve na nossa proposta, né? E eu posso dizer aqui no microfone que o povo de Carlos Barbosa e Garibaldi vão se sentir bem representados na Assembleia Legislativa, dentro das suas pautas, dentro da sua, né, daquilo que eles desejam, almejam, né, e anseiam do seu representante na Assembleia. Então, nós vamos certamente atender esses anseios, e essa votação, obviamente, nos traz toda a responsabilidade, porque o voto é, na verdade, na prática, né, uma das coisas mais importantes para o cidadão, né? Então, quando ele te confia o voto, tu tem o dever, né, de corresponder à expectativa e à confiança que ele depositou em ti. Deputado, a gente falar então, já assumiu a cadeira na Assembleia, como é que está o trabalho lá, o que o senhor espera nos próximos 4 anos dentro da Assembleia Legislativa? Bom, uma coisa que a gente sempre tem que colocar em perspectiva é de que nós estamos na política há pouco mais de um ano. Até fevereiro do ano passado, quando fui convidado para concorrer pelo Podemos, eu tinha uma atividade na iniciativa privada e não tinha nem ficha de inscrição em partido político. Então foi minha primeira eleição, a gente logrou êxito na eleição. Então montamos um gabinete com a nossa cara, assim, um gabinete muito técnico, um gabinete focado principalmente nas áreas que eu tenho domínio de conhecimento, né, que é a área de orçamento público, de economia. Então o nosso gabinete ele tem a intenção de ser uma referência dentro da Assembleia quando o assunto é orçamento público, o assunto são projetos da área econômica, desenvolvimento econômico. Então a gente montou um gabinete assim. O gabinete nós protocolamos já ontem e hoje, e vamos fazer mais segunda e terça, nossas primeiras 4 proposições, 4 projetos de lei. Não vou abrir muito projeto de lei, porque eu vou fazer na live, assim, mas eu te diria que um deles, eu te diria que vai ser um legado do nosso gabinete, né? Focado na criação de riqueza do empreendedor. Então, é um projeto voltado para esse público. E então, nós, programas primeiro 4, estamos trabalhando num quinto. Todos eles são projetos que terão muito impacto na vida dos gaúchos em geral, porque fui eleito pela Serra, mas nós tivemos voto em 87,5% das cidades gaúchas. Quase 90% das cidades gaúchas nós tivemos voto. Então é muito voto, nosso voto é muito pulverizado, então a gente tem esse olhar de trabalhar bastante, olhar a Serra com carinho, porque a gente é filho da Serra, né? Mas olhar também o Estado como um todo e a gente poder deixar legados aí em termos de desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Quando o senhor fala olhar para o Estado como um todo, né, deputado, como é que o senhor vê a política dentro do Estado do Rio Grande do Sul atualmente e também os principais problemas do nosso Estado na sua concepção? Bom, a política no Estado nós temos assim, nós temos uma esquerda que é uma das mais radicais do país. A esquerda gaúcha sempre se mostrou uma das mais à esquerda da própria esquerda nacional. Né? Isso é representado na Assembleia, é uma esquerda combativa. Alguns dos quadros mais de destaque dentro da esquerda nacional estão na Assembleia, que posso citar aqui Miguel Rosseto, né, que já foi ministro, já foi vice-governador, o Pepe Vargas, já foi 2 vezes prefeito de Caxias, também já foi líder do governo na Assembleia, Luciana Genro, que já concorreu à presidência da República, né, e ainda tu tem outros nomes, tu tem 15 membros da esquerda na Assembleia. Então essa esquerda está lá representada, a direita também está muito bem representada dentro da Assembleia.
né? Nós temos o PL com bastante candidatos. Eu sou um conservador, liberal, né? Na linha da minha dobradinha, que a Maurício marcou, então a gente tem exatamente os mesmos princípios, as mesmas ideias, a gente tem, só temos uma maneira, um pouquinho de diferença, é a estética, né? O Marcon é muito mais apaixonado, né? Ele é muito mais combativo, eu tenho uma aula, um jeito mais professoral, assim, mas os conteúdos são exatamente os mesmos, as brigas e as lutas são exatamente as mesmas, os inimigos, inclusive, são basicamente os mesmos. Mas a direita hoje ainda carece de eleição, né? De liderança. Falta uma liderança na direita, fruto da eleição, que nós não tivemos sucesso aqui no Estado. Então, a política a direita ainda está órfã, aqui a esquerda muito combativa. O principal problema do Estado ainda são as contas públicas. Tá? Ainda nós precisamos de algum tempo para colocar as contas em ordem. O governador falava, com muito orgulho durante a campanha, de que o Estado estava com as contas sanadas, mas não está. Tem bastante pontos de divergência dentro do parlamento lá sobre as condições financeiras do Estado. Eu te diria que o cenário é bem nebuloso, porque nós temos muita incerteza em relação às despesas, né? A redução do ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e comunicações tirou quase 5 bilhões da receita. Então, estão trabalhando para recompor de alguma forma, né? Então, hoje, o principal problema do Estado é o orçamento público. Aí tu extravasa pro resto. A nossa logística está mal, as nossas estradas estão ruins, nossas escolas estão em estado deplorável, falta pessoas na segurança, falta pessoas na educação, né? Mas tudo isso tem uma origem, né? Que é a dificuldade financeira do Estado. Dentro dessas dificuldades, professor Cláudio, a gente pode entrar em algumas. O senhor citasse o ICMS. Recentemente, o vice-governador Gabriel Souza esteve aqui em Carlos Barbosa, na ACI, na Associação de Comércio e Indústria, palestrando para alguns convidados, enfim. E eu o questionei sobre o ICMS, essa possibilidade que o governador Eduardo Leite, também a secretária da Fazenda, colocou de um aumento. Hoje o ICMS está em 17%, 18%, 19%. Nessa casa, não vou ser muito preciso nessa questão, mas de retornar a patamares anteriores de 28%. O que o senhor vê, também toda a sua bancada, enfim, todos os seus colegas na Assembleia Legislativa, sobre essa ideia do governador Eduardo Leite junto com a equipe econômica do Rio Grande do Sul, da questão essencial do ICMS? Então vamos lá. Primeiro, na Assembleia não passa. Não há absolutamente nenhum clima político. É zero clima político para que seja aprovado qualquer tipo de aumento de imposto na Assembleia Legislativa eleita Isso mais por parte da esquerda, por parte da direita, ou é quase unânime entre os dois lados, deputado? A esquerda e a oposição sempre vai votar contra o governador. E eu te diria que na direita, grande parte, nos grupos que a gente tem, grupos conservadores, grupos de frente pela liberdade, que são duas frentes que a gente tem, é consenso. Ninguém apoia, tampouco vai caminhar nesse sentido. Por isso, o governador está tentando fazer a mudança no STF. No entendimento, mudar o entendimento no STF. Tá? Mesmo assim, a gente procurou saber, né, porque isso impacta, os eleitores querem saber. O STF desenha uma proposta. Porque o que acontece? Vocês vão observar que aumentou o diesel. Vai aumentar de 12% para 18% o ICMS do diesel. O governador não precisa fazer o pedido disso dentro da Assembleia, porque está lá dentro da lei do Bolsonaro. O ICMS do diesel era 12%. Agora foi para 18% porque a alíquota é única. Né? 17%. Né? A alíquota é única. Então, o ICMS está exatamente nesse patamar. O governador está tentando, junto ao STF, junto com outros governadores, estabelecer uma faixa de 25% de ICMS, retomar a faixa. E a partir dessa faixa, fixar um valor de imposto por litro, independente do preço. Se o preço do combustível, vamos imaginar que o preço dispare do combustível por causa do petróleo, o valor do imposto vai sempre continuar porque ele vai fixar em reais. Vai ser 25% de um valor médio de combustível no Brasil inteiro,
aí eles vão ter um valor fixo em reais e esse vai ser o imposto de combustível. Essa é a negociação que está sendo travada à revelia do Parlamento Gaúcho. O Parlamento Gaúcho não trabalha com um cenário de aumento de impostos, porque na outra ponta também nós estamos batendo de que não há condições aí de atender todas as demandas de aumento salarial que chegam à Assembleia e que obviamente são justas, né? Mas que precisam caber no bolso do Estado. Dentro desses aumentos, dessas demandas, o senhor conversava antes de a gente começar aqui essa conversa, da questão dos professores, né, do piso, enfim, um valor maior no salário dos professores. O entendimento do deputado em torno desse assunto. É possível, deputado? Bom, novamente nós temos um cenário bem complexo em termos de receitas no Estado, tá? Tem um componente adicional em relação não só à redução que nós tivemos no ano passado, do CMS, que era necessária, no meu entender. Acho que o governo não errou, federal. Acho que quem errou foi os governadores, que deveriam ter dito, não, perfeito, presidente, vamos, porque o Bolsonaro pedia, por favor, eu baixei os impostos federais, vocês podem baixar os estaduais, e os governadores estavam tranquilos, lá, dando dinheiro, né, porque cobrando imposto alto sobre gasolina, R$8, eles estavam gostando. Eles poderiam ter feito, não, tá bom, então, presidente, nós vamos ajudar o senhor, vamos baixar provisoriamente até dia 31 de dezembro. Podiam ter feito, né? Eles não fizeram, obrigaram o Bolsonaro a fazer uma composição política, e aí sim, aí a União praticou uma violência aos estados, né? Mas os estados também não foram parceiros na hora que podiam ter sido, porque eles tinham caixa para fazer. Todos tinham. Mas aí a oposição cegou. A oposição, o governo Bolsonaro cegou todo mundo. Aí o Bolsonaro aprovou a lei e agora os governadores estão tendo que se mexer. Por conta dessa incerteza, hoje a projeção que nós temos no Estado é de déficit de 3 bi. Para uma receita de 52, 53 bi. É muito dinheiro. No orçamento do Estado, tinha um aumento, tinham reservado para os professores 320 milhões de reais para aumento. É a única classe que tem aumento previsto no orçamento. Para 9,45, nós estamos falando de 460 milhões, falta 130 ainda. Então o governador diz, não, 130 milhões nesse cenário não é grande coisa. A gente consegue, a gente aperta daqui, tira dali. Tá? É isso que o governador tem dito. Acima disso, já fica bem complexo. O PT pede 14,5. Né? Eu estaria falando aí de mais ou menos mais uns 300 milhões por ano. Não há espaço para isso. Por mais que o Estado paga acima do piso nacional. O Estado não está abaixo do piso e com esse reajuste não ficará abaixo do piso. É bom se pontuar isso, né? Para dizer, não, mas olha só, e o piso? Não, o Estado está acima do piso. Vai manter acima do piso, o salário base, primeiro de entrada. Né? E aí, eu acho que a partir do momento que essas coisas ficarem mais claras em termos de receita, como é que vai ser a economia, e é isso que eu estava te falando ali e acabei não pontuando. A economia está desacelerando. A economia está desacelerando. Olha o que foi a economia brasileira gaúcha no passado, 5% de recessão. Olha o que aconteceu com o agro. Nós estamos há 3 anos em estiagem. O estado do Rio Grande do Sul tem que cuidar muito, nós somos o 2º estado mais endividado. Nós temos o 3º maior déficit da Previdência de todos os entes federados. Então, isso tudo frutos das gestões anteriores, onde o PT foi o grande carrasco das contas públicas, né? Porque dá aumento à vontade para aqueles que votam neles, né? Mandam a conta para os outros governos pagarem, e os governos agora têm. A conta chegou, tem que pagar, não tem recurso, nós vamos ter que administrar. Eu acho que tem grandes fontes aí, mas a esquerda não abre mão de nada. Ela não abre mão da Corsã, ela não abre mão do Banrisul, ela não abre mão das estatais, ela quer aumento para todo mundo, ela não quer aumento de imposto. Digo, bom, vocês me digam como é que vocês vão equilibrar essa equação aí, porque até agora eu não entendi. Deputado, outro assunto que desde o início deste mês de março e provavelmente vai seguir à tona, e o senhor como alguém da Serra Gaúcha deve ter sentido isso também na pele, foi a questão das vinícolas aqui de Garibaldi, de Bento Gonçalves, e toda essa questão da possibilidade de trabalho análogo à escravidão, terceirizados, enfim, de uma empresa.
Como é que foi na Assembleia? A gente sabe que teve várias reuniões, há ainda reuniões, há busca de buscar, tem que se buscar os responsáveis, quem é, quem não é, enfim, a Polícia Federal já deu indicativo, pelo que a gente sabe, o Ministério Público também não indiciará as 3 vinícolas que foram citadas, pelo menos preliminarmente essa informação, mas na visão do deputado, esse impacto que gerou e deve gerar ainda por algum tempo nas vinícolas e nosso setor aqui de turismo, por que não, aqui da nossa Serra Gaúcha, deputado? Bom, o evento aconteceu numa sexta-feira, a fiscalização que encontrou os trabalhadores. Na terça-feira foi a primeira sessão após. Se alguém me segue nas redes sociais, vai lá e dê uma olhadinha nos vídeos. A terça-feira foi o dia do quebra-pau na Assembleia. Foi forte. Primeiro porque teve deputado chamando a serra toda de fascista e que tinham que acabar com os fascistas. Esse cara não ficou sem resposta. Como todos aqueles que atacaram a serra não ficaram sem respostas. Incluindo a deputada que saiu colocando post-it em vinho na Serra Gaúcha, em supermercado em Porto Alegre, dizendo que o vinho era originário de trabalho escravo. Ninguém ficou sem resposta. Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer o embate político para dizer o seguinte: do outro lado tem resposta. Porque eles imaginavam que como assunto, porque é um assunto delicado, né? Porque ninguém apoia o trabalho escravo, ninguém apoia o trabalho degradante, todo mundo tem respeito pela dignidade humana. Então quando você defende alguém que nem as cooperativas, parecia que você apoiava o trabalho escravo, e foi isso que eles tentaram fazer. Mas tentaram 5 minutos, porque teve a tréplica, e nós colocamos o debate nos eixos. Isso não encerrou as ações da esquerda tentando politizar em cima do fato. Se montou uma comissão externa, uma audiência pública, e todo um evento dentro da esquerda para trazer o público para eles fazerem política. Não estão muito preocupados com as cooperativas, tampouco com o trabalho escravo. Eles querem fazer política. Tá? E aí a gente teve vários, alguns eu pude, né? Então eu tenho um aliado, e aí eu tenho que nominar ele, porque ele também é um combativo lá, que é o deputado Guilherme Frazin, que foi aqui de Bento. Então eu e ele, de certa forma, ficamos de ombros e, né, vamos nós dois. Então a gente está acompanhando os passos. A esquerda vai fazer política, nós estamos lá, do lado, para eles entenderem que qualquer abuso não vai ficar sem resposta. Né? Então a gente fez isso, foi montada uma comissão externa pelo deputado Matheus Gomes, que é o deputado PSOL. O deputado Matheus Gomes quer analisar como é que é a política de fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Às vezes o objeto não é o que acontece. Eu digo que eu quero analisar como é que está a fiscalização. Quando eu vou lá, eu vou fazer proselitismo político barato. É isso que eles fazem. É a mesma coisa das audiências públicas. Na audiência pública, segunda-feira, os caras trouxeram o Ministério, olha só, estavam presentes, o Ministro do Trabalho, estava presente o Ministério, o chefe do Ministério Público do Trabalho de Brasília, estava presente o chefe do Ministério Público do Trabalho, o desembargador da Justiça do Trabalho, estavam presentes todos os presidentes sindicais, todos os deputados federais do PT e da esquerda, todos, e mais os do PT, os estaduais, e eu. Era isso. Essa era a plateia. Não ficaram sem resposta. A gente contrapôs na trincheira deles, porque nós temos que mostrar que não tem medo. Nós entendemos na parte prática, né? Eu ouvi, na quarta-feira teve uma reunião na Comissão de Direitos Humanos sobre o assunto. As vinícolas não foram. Elas não foram porque elas acharam que não tinham que estavam certas, e se perguntassem, nós dizia que você não tem que ir. Porque o teatro foi montado para ser um linchamento público. Foi montado para conversar, para debater, para saber se eles eram culpados ou não. Era um cenário de linchamento. Eu e o Pazin estávamos na reunião dos direitos humanos, eu ouvi o Vânios Corte, que é o delegado gerente do Ministério do Trabalho aqui, que veio e fez a fiscalização. Realmente, o relato foi assim meio chocante. Tá? O que eu fiz, aí o que me levou a uma pergunta óbvia, mas esse cara faz 10 anos que presta serviços para as cooperativas em Bento. É a primeira vez que ele faz isso? Não, mas a empresa dele foi criada em 2019. Perfeito. Ele nunca fez isso.
É agora que ele faz? Ninguém nunca denunciou? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Eu acho que as cooperativas estão tomando o caminho certo. A Nicola Aurora disse que não vai mais terceirizar. Eu acho que o custo de relações públicas que eles foram expostos realmente é muito caro para correr o risco. Eles pagavam R$6.500 por funcionário, ou seja, estavam em dias com os pagamentos, as cooperativas. Dentro do ambiente das cooperativas, os trabalhadores tinham exatamente o mesmo tratamento dos trabalhadores da própria cooperativa, né? Houve dentro dessa comissão, inclusive, o rapaz que assinou o ataque, que estava lá consternado, dizendo que ele se sentia muito porque o valor que eles tinham pago a título pelo ataque, né, os R$2 milhões, aos trabalhadores era baixo, mas que era o possível, né, e omitiu completamente que o Ministério Público botou a mão em 5 milhões desses 7, porque eram 7 milhões de ataque, 2 milhões foi para os trabalhadores, 5 milhões eles botaram a mão para entregar para movimentos políticos para fazerem política barata. É isso. Eles não se preocupam com a dignidade humana. Esse dinheiro vai para a ONG. Entendeu? É isso. A mesma coisa que aconteceu lá com a XP. Quando saiu aquela foto que o Ministério Público do Trabalho falou, olha, falta diversidade aqui nessa foto, só tem branco e não tem nenhum negro. Aí o Ministério Público de São Paulo multou a XP. E esse ataque foi todos para movimentos de esquerda. Foi 1 centavo para reparar o prejuízo de ninguém. Então eles vão em cima da iniciativa privada para pegar dinheiro e distribuir para a ONG, sem transparência alguma. Deputado, para a gente encaminhar os últimos 2 assuntos, SIC Serra, e a gente também, quando a gente fala da SIC Serra, a gente tem que citar a CEIC, por parte da sua presidente, que também faz parte do SIC Serra, e o senhor, como caxiense, deve saber muito bem. Há uma reclamação muito grande da questão dos pedágios, a estadualização através do bloco 3, que é para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, já está em andamento, enfim, com a nossa 446 aqui, que liga Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves também, até Porto Alegre vai ter o pedágio, e os valores são muito grandes, né? O valor hoje se paga, já aumentou, se paga acho que cerca de mais de R$10, enfim, para o pedágio, e quando todos forem colocados em prova, em funcionamento, perdão, a viagem hoje custará quase R$36 somando, R$36, R$37 somando. Se fala de algum tipo de diálogo entre governo, entre deputados, municípios, enfim. O que é possível fazer, deputado, em termos dessa situação? Porque em Flores da Cunha, acho que se tentou também algum tipo de liminar que a população não precisasse pagar, que mora muito perto, não precisasse pagar o valor do pedágio. Aqui, pessoal que mora um pouco mais abaixo, região de Forromeco, também reclama em virtude disso. Em resumo, deputado, o que pode ser feito dessa questão da concessão das rodovias da Serra Gaúcha que estão no bloco 3? Já está firmado o contrato, enfim, o que pode ser feito ainda, deputado? Bom, o ponto mais importante tu acabou de citar. O contrato está firmado, ele já gerou um passivo, caso rescisão, um passivo que o Estado não tem condição de pagar e de arcar, né? Eu acho que a aprovação foi muito assodada, né? E aqui eu sei que teve algumas entidades empresariais que, de certa forma, apoiaram e empurraram essa aprovação para frente. A primeira coisa, então, não há muito o que se fazer em relação ao contrato, né? Nós tivemos uma conversa com a vencedora da concessão, a empresa de Farroupilha ali, Eles estão instalados em Farroupilha, né? É a Caminhos da Serra Gaúcha, mas a vencedora é um consórcio do Paraná, se não me engano. Né? Eles me parecem muito... Integrasul, se não me engano, é o consórcio. Eles me parecem muito, digamos assim, dispostos a conversar e ver as demandas. Existem várias obras e viadutos que estão integrados ao contrato, previstos no contrato. Primeira coisa que nós fizemos lá, bom, primeiro não tem que fazer, em relação ao contrato, né?
A gente pode tentar melhorar o contrato, mas via de regra, ele vai... o que é equilibrar o contrato? Flores da Cunha paga menos, alguém paga mais. Ou uma outra praça. Você vai ter que equilibrar essa receita, talvez distribuindo ela melhor. Para não ter praças caras. Eu sempre defendo mais praças mais baratas. Né? Até acho que uma das melhores maneiras de resolver esse assunto seria você usar o free flow lá. Que é o sistema de que você anda e que você capta eletronicamente, paga o pedágio de maneira eletrônica, como se tem na Europa, nos Estados Unidos, poucas praças existem. Né? Acho que isso também é uma questão que dá para reduzir o custo e eventualmente repassar essa redução de custo na tarifa. Nós temos uma comissão externa de acompanhamento dessas obras, todas, para que efetivamente o cronograma seja cumprido. Caso ele não seja cumprido à risca, aí você tem razão para cumprir, para cancelar o contrato, denunciar o contrato ou rediscutir o contrato. Mas hoje é isso. Eu acho que foi feito meio assodado. No meu modelo e no modelo que eu tenho, que eu imagino, você deveria pagar por quilômetro rodado. Tá? Então, um morador de Flores da Cunha pagaria muito menos do que um cara que pega o trecho de Caxias e vá até Antônio Prado. Tá? E às vezes o cara anda 3 quilômetros ou 5 quilômetros, ele paga pedágio, o mesmo valor que um cara que usa a rodovia inteira. Eu acho que hoje a tecnologia está à disposição para que a gente possa discutir com a concessionária formas de baratear o custo do motorista da cidade, né? Você tem hoje as tags que podem daqui a pouco, né, ser identificadas e cobrar por valor diferente. A gente tem que usar, mas neste momento é um conserto, é um remendo. A discussão foi feita antes, eu entendo que não está adequada a maneira como foi feita, mas não tem muito o que fazer, né? E nós respeitamos os contratos. Isso é pressuposto básico daquilo que nós devemos em economia. E aí, agora, a discussão se estende para outras praças de pedágio de outras cidades, em outras regiões do estado. E aí a minha visão é aquela que eu falei antes. Se a Serra tem, todos têm que ter. Todas as micro-regiões do estado, né, tem que ter também o seu polo de pedágio que sustente a manutenção das rodovias naquele lugar, porque senão a Serra paga, mas eventualmente uma outra região não paga pedágio, tá? E aí o estado tem que pegar dinheiro do orçamento e botar lá. Sem pedágio nós não temos estrada, isso é um fato, tá? É só você olhar as contas públicas para enxergar que o Rio Grande do Sul não está na condição de hoje nós podermos fazer, por conta do nosso orçamento, as estradas. E tem uma outra questão que é relevante. Até 2029 o Rio Grande do Sul não pode pegar empréstimo para nada, para financiamento para nada, por causa do regime de recuperação fiscal. Então, o estado do Rio Grande do Sul não só não tem recurso porque tem déficit, como também não pode pegar dinheiro emprestado em organismos internacionais ou nacionais para construir obras de infraestrutura, por conta do regime de recuperação fiscal. Por isso a venda de ativos é importante para o estado, para que eu possa fazer o mínimo de investimentos, senão a infraestrutura gaúcha vai se escatear. Deputado, agora sim, para a gente fechar, então, sua parceria com o deputado Maurício lá em Brasília, 2 caxienses muito bem votados aqui em Carlos Barbosa, em Garibaldi, em Bento Gonçalves, que ajuda muito não só a nossa região, mas também o estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, no caso, também o Brasil, deputado. Olha, bom, eu e o Marcon temos um mandato, estava faltando a palavra, um mandato muito alinhado, um mandato gêmeo. Nós temos pequenas diferenças de estética, uma maneira, mas os princípios e valores são exatamente os mesmos. Nós defendemos o liberalismo econômico, nós defendemos a responsabilidade fiscal, né? Nós defendemos o combate à corrupção, nós defendemos que o cidadão tenha liberdade de pensamento, de expressão, liberdade de autodefesa, liberdade econômica, né? Então,
a parceria ela é muito, muito umbilical, no sentido de que nós temos exatamente as mesmas pautas, né? Os gabinetes, em que pese, obviamente, trabalharem com assuntos diferentes, porque são esferas dos entes federados diferentes, nós somos parceiros. Por exemplo, tem demandas que entram pelo meu gabinete, a gente caminha para eles, tem demandas que vêm pelo gabinete deles, vêm para nós, né? Tá aqui o Irineu, assessor do Marcou, mas também ajuda nós aqui dentro da região. Da mesma maneira, a gente tem algumas pessoas no gabinete que auxiliam as demandas do gabinete de Brasília. O objetivo é somar forças em prol do Rio Grande. E aí, então, desde o ano passado, desde que a gente estava fazendo campanha junto aí, lado a lado, em tudo que é buraco, né, tudo que é rincão, tudo que é cidade, tudo que é lugar que a gente pode imaginar, né, e a gente gostava de ir, de participar dos eventos, dos encontros, né, a gente tinha já um discurso muito alinhado. E aí agora, semana que vem eu vou estar em Brasília, né, conversando sobre as questões do Estado, né, sobre as demandas que eventualmente a gente tenha e cheguem para o nosso gabinete, e pelo que se entende, né, pelo que se parece, é uma parceria que veio para ficar aí. Acho que nós vamos mais algumas eleições aí, nós dois juntos nessa dobradinha. E certamente quem ganha é toda a população da Serra, a população também do Rio Grande do Sul e do Brasil. Deputado, a gente poderia ficar mais, a gente passou já de 30 minutos, poderia ficar mais 30, muito mais conversando sobre demandas, questões do Rio Grande do Sul, questões do Brasil. Agradeço a sua presença aqui na Rádio Estação FM, estamos sempre de portas abertas, sempre que necessitares, pode recorrer a nós, e nós iremos recorrer ao deputado também para qualquer questão mais quente, se assim a gente pode dizer, de demandas da nossa Serra Gaúcha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, enfim, e também do estado do Rio Grande do Sul, deputado. Obrigado, o gabinete está à disposição, o Irineu está aqui também à disposição para tudo que vocês precisarem, é só contar com a gente, né? Só ligar, nós estamos aí sempre para tratar qualquer assunto de interesse do Estado e da Serra Gaúcha.